Neste vídeo nós vamos apresentar os artigos 14 e 28 da Confissão de Augsburgo. O artigo 14 tem o título, aqui no livro de Concórdia, da Ordem Eclesiástica. E a nota explica esse título da seguinte forma: o ofício da direção espiritual da congregação. Esse artigo 14 é o artigo mais breve da Confissão de Augsburgo. Ele tem apenas 2 linhas, mas mesmo assim é um artigo muito importante. Como ele é breve, vamos lê-lo. Da ordem eclesiástica se ensina que, sem chamado regular, ninguém deve publicamente ensinar ou pregar ou administrar os sacramentos na igreja. O que está implícito, o que está por trás dessas palavras é que Deus estabeleceu o ofício do ministério eclesiástico, ou seja, Deus estabeleceu o ofício do pastor. O pastor é uma dádiva de Deus para a igreja. Por um lado, isso significa que a igreja deve preencher este ofício através do chamado de pessoas competentes para ensinar o evangelho. E por outro lado, significa que ninguém deve se colocar a si próprio no ofício. Ninguém deve forçar a sua liderança sobre a congregação. Isso é assim devido ao sacerdócio universal de todos os crentes, ou de todos os batizados. Aquilo que Cristo concedeu à sua igreja, a palavra, os sacramentos, são propriedade comum de todos os cristãos batizados. Por isso ninguém deve se arrogar o direito dele assumir por conta própria aquilo que pertence a todos. Mas ele o faz publicamente em nome da igreja e por autorização da igreja. O artigo 28 também fala dos pastores. O título é do poder dos bispos. Nós poderíamos pensar, num primeiro momento, que então ele não tem nada a ver conosco, já que nós não temos bispos em nossa igreja. Mas o artigo mesmo esclarece que bispos aqui é um sinônimo de pastores. Esse é um artigo bem mais longo do que o 14. Ele não ocupa apenas algumas linhas, mas ocupa várias páginas no livro de Concórdia. Por isso, vamos apenas resumi-lo brevemente. Qual é o poder dos pastores? O artigo responde: o poder dos pastores é o poder das chaves. As chaves que Cristo concedeu à sua igreja para perdoar pecados aos pecadores arrependidos e de retê-los, isto é, não perdoá-los aos pecadores enquanto eles não se arrependerem. Como é exercido esse ofício das chaves? Ele é exercido através da pregação da palavra de Deus e da administração dos sacramentos. Por esses meios, os cristãos recebem benefícios espirituais, benefícios eternos, como a justiça eterna que Cristo conquistou para nós. Recebem o Espírito Santo, recebem finalmente a vida eterna. O artigo prossegue dizendo que não se deve confundir ou misturar o poder espiritual e o poder temporal, poder deste mundo, poder do governo civil. O poder temporal defende o corpo e os bens terrenos dos cidadãos com o uso da força, com o uso das armas e com a aplicação das penalidades da lei. Um ofício não deve se intrometer no outro ofício. O poder espiritual não deve prescrever leis ou, de outra forma, invadir o ofício do governo temporal. Por outro lado, o poder temporal não deve se intrometer no ofício espiritual, não deve estabelecer leis sobre a consciência ou sobre a fé das pessoas. Finalmente, o artigo vai dizer até onde vai, qual é o limite do poder dos bispos, dos pastores. O limite é que eles não devem estabelecer leis na igreja com a intenção de que essas leis precisam ser obedecidas para que as pessoas sejam salvas. Isso não lhes compete. Mas eles podem estabelecer regras visando a ordem na igreja. Em tudo, porém, que eles fazem, eles devem ter em vista o artigo central da fé cristã, ou seja, o artigo de que a salvação é por meio da graça de Deus pela fé em Cristo Jesus.